continuar mais um pouquinho aqui com o nosso barrado de pinheirinhos. Eu só tô com a linha aqui presa, terminando um pouquinho os nozinhos franceses. Faltam 1, 2, 3, meia dúzia de nozinho francês. Eu não pus nem o bastidor. Já a gente vai fazer o ponto caseado. Aqui nesta árvorezinha a gente vai pular um pouquinho. Vamos fazer aqui para ver como é que vai ficar. E eu coloquei aqui também um pouquinho a linha para fazer a neve caindo em cima do pinheiro. Não sei se você vai ver, já eu vou aproximar já para você. E aí vamos lá que eu vou falar um pouquinho com relação a esta árvore aqui, que eu mexi nela um pouquinho, tá vendo? Eu coloquei a cor, que eu não havia usado ainda, a 1002. Então eu vim fazendo alguns pontinhos retos, viu que eu deixei a linha aqui, olha, esperando para mostrar para vocês. E eu fiz alguns pontinhos retos e vou passar alguns pontinhos aqui também para dar dar uma alegria aqui, ok? Então, como a gente usou a cor mais clara, que é a 215, para fazer os galhos aqui deste pinheirinho, que nós fizemos com o ponto aresta, eu vim com a 1000 e antes da 1002, eu vim com a 211, ok? E fiz uns pontos retos também, tá frio, né? E depois eu vim com a 1002 também, fiz a mesma coisa. Eu tô usando uma agulha número 9, bem fininha, e você tá vendo aqui que eu não molhei, eu só cortei. De você não esticar muito, usar linha fina, tomar bastante cuidado com relação a repuxar a malha, né? Se você não tem muita, assim, experiência, eu aconselho que você coloque uma entretela fina. Aí que a linha foi lá junto, como não tinha que ir. Aí deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu fiz desse lado, eu comecei aqui em cima e fui puxando pontinhos retos. E aqui eu estou do lado ao contrário, deixa eu colocar um pouquinho o bastidor. E o que que acontece? Agora a gente vai subir ao contrário, né? Aqui nós vamos fazer pontinhos retos, aí é seu gosto, é seu critério, sem muita regra. Aí você vai só para dar um pouco de preenchimento, tá vendo, ó? Precisa ser em todos certinho? Não. Você vai dar alguns pontinhos só para trazer um pouquinho mais de preenchimento.
Aqui, olha, para que o avesso não tem jeito, gente, vai ficar as linhas passadas. E como eu vou subir aqui um pouquinho, eu posso fazer isso aqui, ó, só para dar uma leve disfarçada, para não ficar aquele pontão tão grande. Deixa eu ver aqui onde eu vou colocar. Aqui são pontinhos aleatórios que você faz só para dar um preenchimento. Eu havia pensado em fazer novamente o ponto aresta, mas eu achei que ia ficar muito assim, sabe, muito pesado. Aí eu falei, não, vou fazer uns pontinhos, ó. E aí eu tenho que dar aquela caminhada aqui por conta de, para não ficar, ficam uns pontos passados, né, gente? Avesso, não tem muito o que fazer, como vai ficar a amostra, né? Tô tentando pegar uma lascadinha do tecido. Deixa eu ver aqui. Isso. Vou pegar aqui. E aí você vai compondo alguns pontinhos retos aqui, só para trazer um pouquinho mais de preenchimento a esse trabalho. E eu vou fazer isso com a outra linha. A gente tá dando aqui um pouquinho de preenchimento, né? Não muito, mas a gente cresce um pouquinho. Puxar um aqui. Aí você vai brincando conforme o seu gosto, ó. Aqui eu vou subir aqui um pouquinho. Fazer um pontinho aqui. Pouquinho de linha aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar aqui a trama um pouquinho da toalha pra
prender um pouco essa linha para não ficar tão solta, sabe? Lembrando que é uma toalha, né? Geral, né? Eu não coloquei o bastidor. Vou dar só uns pontinhos aqui, só para trazer tipo uma luminosidade aqui, né? Isso aqui você faz se você quiser, tá bom? Se você não gostar, você pode pôr só verde. Coloca outros tons de verde, não precisa ficar presa nesses tons que eu estou usando. Esses tons estão bonitos, mas se você tiver outros tons aí, gente, fique à vontade, cria sua cartela de cores. Ah, mas eu não sei. Olha, primeira dica, olha a natureza, olha fotos, olha o Google, né? E aí você consegue montar uma cartela de cores. Tá bom? Essas linhas aqui que eu estou usando são as linhas da Coats Corrente, são as linhas de meada. Eu enrolo na plaquetinha, mas elas são vendidas assim, ó. Tá vendo? Ó, elas são vendidas assim, você que ainda não conhece, né? E a dica é sempre vira aqui do avesso das etiquetas e puxa a linha que está aqui. Essa linha que você puxa, se você não tem as plaquetinhas, você puxa, ó. Vou puxando aqui, ó, pra você ver, ó. É a linha que vem de dentro, tá bom? Ok?
vamos lá de novo, né? Juntinho aqui nos dedinhos. Olha aqui, gente. Que facilidade, não é? Aí, aqui, gente, olha, para simular um pouquinho de... Eu tava aqui pensando, eu fiz isso aqui um pouquinho ontem, que eu coloquei o branco, o off, para não ficar tão branco. Você pode fazer... Eu pensei até fazer em nozinhos, mas eu achei que ia ficar muito nó, né? E aí você pode dar um pouquinho mais de volume, não é para fazer em todos, né? Pensa que a neve caiu, escorregou assim um pouquinho e ficou um pouco mais presa aqui nessa parte aqui da árvore aqui, ó. Ficou um pouquinho do pinheirinho, né? Não é para, né, colocar em tudo. Então aí você vai caminhando um pouquinho e aí depois aqui, aí a gente pode vir mais ou menos aqui, olha. Tá vendo que ela escorregou? E aí eu tenho que chegar tudo aqui, né? Aí aquele avesso que a gente vai dar uma escondida na linha, dá um certo trabalho, mas fica um pouco melhor. Aqui tá vendo que eu passei? A gente dá uma enroladinha aqui assim, olha. Não tem jeito, né? Bordado livre é bem isto, né? Caiu, que susto. Ó, por exemplo, saiu aqui, ó. Eu quero vir aqui desse lado. Caiu aqui em cima. Aí é teu gosto, tá, gente? Aí você vem e faz alguns pontinhos retos aqui. Faz aquele montinho, né? Caiu aqui um pouquinho da neve. Deu uma escorregadinha. Ó. Aqui é... Neve que escorrega e cai. Ficou presa aqui no galho, ó. Só para dar essa impressão. Que na realidade isso aqui a gente deve fazer já no final, na composição do trabalho, pra gente ver como é que vai ficar, né? Correto. Eu tenho que passar mais algumas vezes por conta de que, se der pra fazer assim, faz assim também que é mais fácil. Por conta de que eu quero mostrar logo pra vocês, né? Ó, tá vendo? Ficou um pouquinho mais aqui. Aí você pode vir aqui assim, ó. Cuidado para não deixar muito, assim, grosso, né? Eu vou pôr mais um pouquinho aqui embaixo. Só pra gente simular um pouquinho a neve. Pra neve você usa o branco ou off-white? O off, é o 2. Eu achei que se eu colocasse o branco aqui ia ficar muito brancão. É só uma coisa assim, sabe, discreta. Se a gente achar por bem, coloca um pouquinho mais. Então, aqui eu não gostei muito, depois eu venho aqui dar uma arrumadinha, né? Coloca um pouquinho mais aqui em cima, né? E vamos lá para fazer o caseado lá do outro lado, que eu tô com vontade de fazer. Bem. Lembrando que é uma toalha, a gente deve arrematar bem direitinho. Né? Foi umas 3, 4 vezes assim. Esconde direitinho e corta. Certinho. Então, aqui falta colocar a 1002 para eu continuar fazendo meus pontinhos retos, ok? Mas você já viu eu fazendo, nós vamos só repetir, ok? E aqui também eu fui dando uns pontinhos. Aqui eu dei um pouco mais, aqui eu vou diminuir menos. Fazer poucas, alguns, só que assim até moe aqui em cima. Não vou dar muito. E aqui eu quero fazer neste outro tom, que é o que eu acabei de colocar aqui, que é o 211. Se você quiser cores um pouco mais fortes, mais claras, você pode colocar.
ok? Deixa eu pôr aqui um pouquinho o bastidor. Vamos aqui nesta outra aqui. Esta daqui da ponta, eu tenho que fazer toda a base, que nós vamos fazer pontos retos, porque a gente vai fazer que nem... a gente poderia até fazer... Não, eu vou fazer primeiro a base todinha aqui, ó, já tem a lição de casa. A gente vai fazer tudo aqui no haste, que fica bonito. Haste, então tem que encher todos de haste. Depois a gente vem com a linha, pá, colocando, que fica muito bonito. Aí a gente pode brincar com os 3 tons de verde. De repente, se quiser, a gente coloca um mais claro, né? E o que quando eu desenhei esse aqui, assim, bem... eu estava inspirada num risco de ponto cruz. O que eu pensei? Em fazer o caseado. Repara que eu fiz maior, mais curto, mais comprido, né? Então, eu pensei em fazer o caseado desta forma, que ele vá tomando essa forma desencontrado mesmo. Deixa eu fazer um caseado aqui, ó, bem bagunçado. A pessoa aqui sempre coloca bem juntinho, né? Eu quero dar uma separada, mas não consigo. Aí eu queria dar uma separada a mais, mas eu não consegui. Vai ficar grande, vai ficar juntinho. Aqui a gente vai fazer a brincadeira. Aqui eu fiz os riscos, gente. Para quem imprimiu, viu que ficou uns riscos meio junto, né? Mas não é para você seguir o risco. Aqui você vai colocar conforme a sua agulha entra, tá vendo? Ó, mais ou menos. Não precisa ser, não tem que ter uma regra. O bordado é isso. É você começar a colocar do seu gosto, do jeito que você tá vendo, que você tá se inspirando. Né? Você olha o pinheiro lá, eu olhei vários pinheirinhos e fiquei pensando, olhando. A gente não está fazendo uma cópia fiel aqui, a gente está pensando, remetendo claro, ao clima do Natal. Porém, se você não colocar muito as bolinhas de Natal e tudo, você vai conseguir usar a sua toalha em outra época, porque às vezes a gente tem só um material que usa só no Natal, né? Mas às vezes você gosta daqui, você fala, mas é Natal, né? É que nem eu ganhei um baldinho ano retrasado, de uma aluna, quando eu estava na escola, e ele é de Natal. E aí eu sempre usei ele aqui para colocar meus restinhos de linha, e aí eu escondo um pouquinho o Papai Noel. Agora eu deixo ele à mostra, né? Porque o outro lado, ó, vou até mostrar para vocês, é tudo de Papai Noel. Aí eu deixo ele aparecendo aqui assim, ó. Mas ele é de Papai Noel, então agora... Mas eu sempre usei ele. Eu até pensei em fazer uma roupinha para colocar aqui assim, sabe? Não sei. Mas eu achei ele tão bonitinho. Eu ganhei com docinhos aqui dentro. E aí eu ponho as minhas linhas aqui, ó. Vamos fazendo assim. Essa é a aplicação dos pontos. Por exemplo, aqui, por mais que eu vou passar de um para o outro, depois eu venho por cima passando para fazer o tronco. E aí o que acontece? Depois eu posso vir com a linha e passar ou deixar aqui a separação para poder preencher. Tá vendo? Parece que tá longe ou é impressão minha? Eu que não aguentei. Tá bom? Ó.
Então, você pode deixar o espaço aqui, até porque a linha termina juntinho e começa do outro lado, tá vendo? Era bem isso que eu pensei quando eu vi esse desenho. Eu falei, eu vou fazer assim no caseado. E aí é a maneira como a gente pode aplicar os pontos, né? Porque é muito interessante, a gente ensina os pontos e depois faz o quê? Vamos aplicá-los, vamos ter ideias, pensar, né? Quando eu vou fazer um trabalho, eu sempre penso quais pontos eu posso aplicar. E às vezes você pensa num ponto, conforme você vai colocando o ponto no seu trabalho, você percebe que não era bem aquilo que você tinha em mente. Vou pegar aqui a agulha, que senão vou perder. Mas o bordado é isso, gente, essa transformação. O bordado, ele transforma. E é isso que eu desejo. Vidas transformadas, alegres, felizes, com dores, sem dores, nós estamos aqui. Aí, assim, aqui nós vamos sair aqui desse outro ladinho, para deixar aqui o espaço para colocar o tronco, né? Se você fizer daqui para cá, vai ficar até mais fácil a subida. Olha só, vamos aí estudar juntos o que estamos fazendo. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu fizer, eu vou dar essa quebrada aqui, ó. Para eu fazer essa quebrada, ó, eu vou fazer aqui só simulando. Tá vendo como vai ficar aqui, ó? Então, o que você tem que fazer aqui? Fechar o ponto. É assim que a gente faz o bordado, gente. Sempre pedindo a colaboração de vocês, a visão de vocês. E também, num contexto, a gente vai depois analisar tudo e falar, aqui falta, aqui precisa colocar mais, entendeu? Por isso que eu falei, a neve é bem pro final. É mais para você olhar tudo assim e falar, olha, vai ficar melhor assim a neve. Ou não. Tá vendo? Eu tenho que fechar para descer um pouquinho aqui para fazer essa quebra. Senão fica torto a subida, diferente desse lado aqui, entendeu? Sim, você poderia subir do outro lado. Vai só jogar a linha para o lado esquerdo. Então, essa descida aqui do caseado, você só precisa tomar esse cuidadinho, tá? Que você tem que fechar essa descida aqui para fazer como se fosse um degrauzinho mesmo, senão ele vai ficar tortinho. Não fica, aí fica como se estivesse solto, tá? Então, você fecha e desce aqui do ladinho. Ó, e aí você começa novamente. Esse ponto. Você pode brincar, tá vendo? Ele não tá regular aqui a descida dele. Tá ficando maravilhoso. Maravilhoso, verdade.
mais simplesinho. Ah, eu gostei, gente. Vocês gostaram? Eu gostei. A gente vai arrematar. Deixa eu tirar o bastidor, que tá muito aqui na borda. Show! Essa professora é mesmo especial. Tudo é criado e mudado se preciso for ao vivo. Com certeza. Não tenho o menor problema com relação a isso. Qual a câmera que você está usando? 211. Eu ia falar 12, 11. Então, assim, ó, se eu não colocar muito dourado neste trabalho, o que vai acontecer? Eu vou poder usar ele em outras épocas, né? Se eu colocar bastante douradão, fica bom também, mas vai remeter mais, né? Principalmente a neve e tudo, vai remeter bastante ao Natal, só Natal. E é uma toalha bonita, eu gostei dessa toalha. Essa daqui foi que eu usei agora, tá vendo? Sobrou um pedacinho? 211, a 212 tá aqui. A branca aqui é o 2, é branco off, né? A 1002 que eu coloquei aqui, um pouquinho no tronco. O tronco a gente trabalhou com essas duas cores. As outras cores. Tá bom? Ó, 369 e o 351 e a 215 que é mais clara, que tá até acabando aqui. Eu preciso ir lá ver se eu tenho outra. Se eu não tiver, eu vou ficar que nem a Grazi. Ai, me mordendo. Lindo mesmo com o verdadeiro. Tá vendo? Ok? E eu separei essas duas cores pra gente colocar. Como a gente tá fazendo no projeto de Natal, né? A sugestão é que a gente coloque essas cores depois. Eu ainda preciso fazer um teste para fazer o nozinho, para ver. Ainda não trabalhei com ela. Eu comprei recentemente, ainda não utilizei. Ela tem um brilho lindo, né? Esse tipo de linha aqui, eu não sei se foi bem esta, não sei a marca. Não tenho a menor ideia. Não fala aqui, né? Tex, metalizada, não fala. Eu fiz colares de crochê com miçangas. Com miçanga, gente, há muitos anos atrás. Maravilhoso. Fiz muito com essas linhas. Só que aí eu usei uma que pinicava, aí eu não gosto muito que me pinica. Eu Realmente maravilhoso. Olha, nós fizemos aqui margarida, ponto atrás, haste e o pirulito, manual francês, e um pontinhos retos. Aqui nós fizemos aresta, pontos retos e o matiz. Tá? Que é a pintura de agulha, só. Ó, acabou.